Seja muito bem-vindo a mais um Trainingcast, um podcast direcionado a contar as histórias de pessoas especiais e a importância da atividade física, do exercício em suas vidas. Hoje eu tenho o prazer de convidar para conversar com a psicóloga Patrícia Posa. Eu conheço ela já há muitos anos, é uma pessoa muito especial em minha vida, foi a minha professora na faculdade e eu tenho um carinho, uma admiração muito especial pela Patrícia. Patrícia, eu queria que tu começasse a nossa conversa te apresentando. Quem é Patrícia Posa? Bom, primeiro eu quero dizer, que eu me sinto muito honrada por estar aqui neste momento, até porque eu considero a atividade física, sempre considerei essencial, né? Eu sou filha de uma pessoa meu pai era um atleta dentro do exército, né? Meu pai era militar do exército, era atleta e criou a gente, né? Nos educou sempre voltados ao esporte, embora nem sempre eu tenha sido excelente em várias atividades. Depois, mais velha, eu fui descobrir aquele esporte que era o meu, do coração, e mais adiante a gente foi para a musculação, né? Então, com um carinho muito grande. A atividade esportiva não tem só os benefícios físicos, mentais, mas também para mim diz de coisas do coração, que vem lá da família, né? E agradecer as palavras, né? Eu me sinto honrada de estar aqui, né? Com o meu instrutor, com o meu professor também. Patrícia, eu lembro que na época da faculdade, de todas as disciplinas que a gente tinha, quando eu olhei na grade curricular, nós teríamos a psicologia do esporte lá na nossa grade curricular, eu fiquei muito feliz, porque eu sempre participei de provas de longa distância e eu sempre considerei a minha parte psicológica uma parte muito forte, a parte de superação, de desafios. E em um certo momento da minha vida eu até pensei em fazer psicologia. E é uma área que eu gosto muito. E é uma área que eu trabalho hoje também bastante com os meus atletas, assim, essa parte motivacional, essa parte que entra bastante a psicologia do esporte, devido a ver o quanto as pessoas desanimam com facilidade da atividade física e quanto às vezes elas não acreditam que podem ir muito além com o exercício. Eu quero saber da Patrícia, que eu lembro ainda da época da faculdade que tu tinha uma agenda super lotada, eu te via super carregada de tarefas naquele momento, dando aulas para muitas turmas na faculdade. Se naquele momento tu se preocupava tanto com a tua saúde naquela época da faculdade, se tu fazia atividade física naquela época? Sim, fazia atividade física na época. Na época eu corria e nadava, né? E um grande diferencial meu em relação aos meus colegas, que eu via que eu sempre estava com ânimo, sempre estava tranquila. Eu saía às vezes, havia dias que eu lecionava manhã, tarde e noite, né? Mas era comum, principalmente quando eu morava em Florianópolis, eu já estava nadando às 6 da manhã, quase todos os dias, né? E quando vinha a Tubarão, daí muitas vezes eu fazia aulas avulsas e assim ia. Já fazia, é o que sempre me possibilitou também, não só a parte física de estar preparada para lidar com a criançada, né? Com os filhos, mas também ter uma visão diferenciada. Eu lembro o desgaste dos meus colegas, professores, quando chegavam em casa muito cansados e tal. Eu, à época, também fui ter os meus filhos só a partir dos 30, né? Então, eu tinha os filhos pequenos, eu era bem mais nova que hoje, né? Mas mesmo assim, eu via ali a diferença com os meus colegas, que eu chegava, sentava, brincava, eu ia rolar com eles no chão, ia fazer dormir, ia dar banho, né? Aquelas atividades essenciais que, ao meu ver, sempre foram muito importantes. Eu tive a honra de contar com a colaboração dos meus pais, que me auxiliavam muito, mas as atividades sempre foram
com os filhos sempre foi um privilégio meu. Dar um banho, dar o alimento, cuidar, orientar, sempre fui eu que eduquei. E uma coisa que eu vejo muito importante, Peter, e que em relação a outras pessoas, que eu jamais deixei filhos em casa para ir à atividade física que não fossem eles supervisionados, né? Então fazia correndinho, ia ali, papá, porque eu sempre dei um jeito na agenda que muitas vezes eles estavam dormindo, eu estava em atividade física, porque isso é possível com os filhos, principalmente com eles pequenos, para que eles não sentissem falta minha. Quando não, muitas vezes ia à atividade física e eles iam junto, participando, se era uma corrida eles estavam atrás, uma caminhada, de bike, então já inserindo eles no processo também, né? Eu gostaria de comentar o que tu fala acerca da importância da psicologia no esporte, que nós sabemos que os atletas, eles precisam muito do preparo físico, assim como eu sempre comparo muitas das nossas questões da vida com atividades físicas também, né? É comum, por exemplo, quando eu vou trabalhar uma preparação para um concurso, uma preparação para um vestibular, que a gente trabalha também, tem formação psicopedagógica também, de a gente imaginar isso na esfera, por exemplo, daquilo que é o mais comum do esporte. Vamos pegar os jogadores de futebol. Os jogadores de futebol, eles não fazem o preparo, eles não têm a concentração também, não tem que estar ali focados. Então, todo esse exercício, ele é fundamental. Eu tive professores de educação física também na minha vida que sempre foram essenciais, que com os professores de educação física eu aprendi a ter disciplina, né? Era o professor Toninho, era o professor Cazu, com os quais eu tive que aprender que há por detrás do movimento todo um estudo, toda uma série de questões. E a atividade física, ele é essencial. Se a gente vem para a musculação, eu venho para a musculação, eu vou fazer aquele movimento com consciência. E para estar consciente, eu tenho que estar presente no momento. Eu tenho que, muitas das vezes a gente aproveita que vem fazer atividade física e está pensando lá na roupa que tem que lavar, porque querendo ou não, todos nós somos donos e donas de casa também, né? O carro que tem que lavar, aquele paciente que eu tenho que atender, aquela situação X, Y do filho que precisa dessa necessidade ou outra, o alimento, aquilo que eu tenho que comprar, né? São todas as circunstâncias da vida que muitas das vezes a gente vai trazer nesses instantes, mas se a gente trouxer de fato isso, nós estamos perdendo outras coisas que a atividade física pode nos trazer. A atividade relacionada ao corpo, ela vai facilitar com que nós tenhamos uma maior consciência desse corpo, o que se passa no nosso corpo. E tu falou algo muito importante, que é a desmotivação que há em geral quando a gente fala em atividades físicas. Eu nunca tive isso antes de ter, né? Eu tive em 2021 uma queda, tive um trauma encefálico e depois eu fui ter isso que eu vejo que a maioria das pessoas tem, de acordar de manhã sem vontade para ir às coisas e sem vontade de fazer atividade física. Isso não era comum. É claro que eu sempre percebi dias em que nós estamos indispostos. Hoje, por exemplo, eu não tinha vontade de fazer uma atividade física. Mas como já é um hábito, a gente vai. E isso é muito importante, porque tem a parte do hábito também.
Mesmo você não, naquele dia não estando afim de escovar os dentes, você escova o dente e depois de escovar os dentes você fica feliz, porque mesmo cansado eu escovei os dentes. E então há dias que realmente nós estamos indispostos fisicamente. Agora, um atleta num nível, né, um atleta de alta performance, vão incluir muitas outras coisas também, né? Muitas outras questões que nós vamos nos deparar, específicas da pessoa no trabalho. Nós temos uma série de questões relacionadas aos benefícios da atividade física, psicológicos, temos os físicos. A gente vive num momento, as pessoas gostam de classificar muito os outros de narcisistas, né? Ciclano é narcisista, Beltrano. Na verdade, nós estamos vivendo um momento da cultura que é uma cultura narcisista, e a gente vai muitas vezes para a academia para se ver no espelho, para se olhar no espelho, mas além disso, a gente tem que se olhar no espelho com a atividade física. Além, são os benefícios psicológicos, os benefícios sociais, porque quando a gente se envolve numa atividade física, a gente sempre interage, a gente acaba se envolvendo com as pessoas, por exemplo, na academia, é um grupo de caminhada, a gente se envolve. Em geral, são pessoas muito mais para cima, motivadas, porque a gente coloca obstáculos a vencer, e isso é algo muito legal. A gente coloca obstáculos, você trabalha, então querendo ou não, você vai começando a colocar pequenos desafios, porque eles vão começando pequenos e a gente vê que pode, e a gente começa também a relacionar, será que eu não posso trazer isso também para a minha vida de uma outra forma? Né? Do ponto de vista psicológico, que é o que você diz, eu gosto, eu motivo as pessoas, e a gente sabe que tu tem essa capacidade, né? Motiva, chama de atleta, a gente começa a rir, né? Eu acho engraçado, né? É atleta, né? Mas depois tu começa já meio que se sentir o atleta mesmo, de tanto que vem, de tanto que vai, e porque você começa a se perceber com capacidades físicas que antes não tinha. E essas capacidades são, por exemplo, eu lá com a bursite, é de levantar a mão e poder lavar o cabelo. É de poder pegar, fazer uma trança no cabelo, de lavar uma louça, fazer um crochê, um tricô, um trabalho manual, é de fazer coisas que antes você tinha uma limitação, desde pôr uma roupa, né, um top, que ficava difícil por causa do teu braço. Então, o trabalho bem realizado, o trabalho bem feito, ele tem, na atividade física, ele tem consequências maravilhosas para nós, que vão além da questão estética, vão além do belo. Eles vão ao encontro da saúde, da autoestima, passando pela questão da beleza dentro de um padrão, indo muito mais além. A pessoa pode se perceber que ela é bonita do jeito que ela é, com o corpo que ela tem. Isso é algo muito legal, porque todos nós temos um corpo diferenciado e nós vamos perceber que nós podemos amar o nosso corpo, assim como amar aquilo que nós somos, e aos poucos fazendo essa transição. E não é muito clara não essa fronteira entre o que é o físico e o psicológico. Poxa, que aula de psicologia, fantástico. Imagina. Sabe que o esporte, principalmente alto rendimento, hoje os professores que estão trabalhando com seus alunos, com seus atletas, antigamente se trabalhava muito o treinamento esportivo, a alimentação e o descanso do atleta. Então, essa sequência, ela mudou a ordem. Então, hoje os atletas têm que se alimentar bem, descansar e treinar. Os atletas às vezes queriam fazer ao contrário, queriam treinar, se alimentavam mal e não dormiam, então o rendimento ficava todo comprometido. Hoje no treinamento do alto rendimento, o atleta
tem pelo menos umas 10 valências a serem trabalhadas antes da alimentação, do descanso e do treino propriamente dito. Então, hoje se senta com o atleta antes de iniciar um treinamento, como é que está a tua família? Como é que está a tua parte física, como é que está o teu fortalecimento, como é que está o convívio social, como é que está na tua empresa, como é que está... antes de chegar até o treinamento esportivo propriamente dito. Então entra em cima de tudo que tu falou. Às vezes a pessoa vem treinar, mas está desfocado lá pensando naquilo que tem que fazer, vai perder a qualidade do treino. E isso eu falo muito para os nossos alunos, para os nossos atletas. Poxa, tu veio até aqui, se dedica agora, tira esse 30, 40 minutos, 1 hora para ti, treina de forma correta, de forma concentrada, presta atenção no músculo que tu está trabalhando, olha o que tu estás fazendo. Então isso é bacana nesse sentido. E a própria psicologia entra muito, mas muito nisso, porque se tu tiver com um problema familiar em casa, com teu marido, com a tua esposa, com teu filho, tu não vai conseguir se dedicar a um treinamento. Se tu não está bem fora dali, tu não vai nem comer direito, tu não vai nem dormir direito. Então entra muito essa parte de psicologia. Agora você falou isso, eu lembrei que a época que eu nadava geralmente 3 quilômetros ao dia, mas era incrível que se havia alguma questão do ponto de vista psicológico que estivesse acontecendo, eu lembro que muitas das vezes na natação daí ia, né, pegar o ar, me afogava em algo que eu estava extremamente acostumado, porque não estava respirando direito. Então é isso que o exercício ele vai te trazendo esse retorno, ele vai trazendo a consciência do corpo, né? Quando nós respiramos é muito importante, porque quando a gente inspira, eu inspiro, seguro o ar brevemente, expiro, fico um pouquinho sem. Eu estou aqui agora, eu estou no momento presente. E isso é algo muito importante, porque nós vivemos numa era a qual ansiedade, depressão e uma série de consequências aí de abusos nossos, da nossa sociedade com as drogas lícitas ou ilícitas tem um impacto muito grande. Então, se vive muitas vezes no passado, lá no futuro, e se deixa de ver esse presente. Quando você faz isso, você vai vendo que eu estou aqui contigo. Depois que eu sair daqui, eu vou fazer as coisas que eu tenho para fazer lá, naquele momento, sem desperdiçar a mente em outras coisas. E o movimento que nós fazemos, ele traz isso. Se eu vou respirar, né? Eu fiz lá, estou me afogando. Opa! O que está acontecendo? Algo que eu faço há anos, né? É algo comum, né? Então, a respiração, então como é que está a minha respiração? Será que eu não estou ansioso? Eu vou me dando conta. E controlando o corpo, a gente passa também a controlar a mente. Isso é algo incrível, né? Você trabalha a respiração, você consegue sair, por incrível que pareça, às vezes, de uma crise de ansiedade. Você consegue se controlar para não dizer uma bobagem para o marido, para um filho, que é muito comum, né? As pessoas dizem assim, mas eu chego em casa, eu estou estressada do trabalho. O estresse do trabalho eu tenho que resolver com o trabalho. Perfeito. Eu posso estar triste, chateado, em função do estresse do trabalho, beleza, mas eu posso comunicar isso. Então, com essa consciência, eu chego em casa e o pessoal diz, já olha, né? O que houve? Oi, gente. Já não é o meu senhor diz, oi, gente, não é mais normal, né? Oi, gente. O que houve? Hoje aconteceram algumas coisas no trabalho, fiquei um pouco triste, mas no falar, no colocar, você ganha um abraço dos filhos e tal, a gente vai aliviando isso. Então, viver o presente é um dos maiores presentes que a atividade física pode nos trazer. Né? Sejam as atividades grupais, coletivas ou individuais, né?
de uma ou de outra forma, elas são fundamentais. Que legal. Eu enfrento isso aqui dentro da academia praticamente todos os dias. As pessoas e a gente vê muito isso nas pessoas que têm sobrepeso, que nunca botaram o pé numa academia pela primeira vez, já com esse pensamento, assim, o que vão achar de mim? O que vão falar que eu estou entrando aqui? Eu tenho vergonha porque estou sobrepeso e mostrar isso para os alunos que eles estão sofrendo por algo que nem aconteceu e depois mostrar que em nenhum momento vai ser julgado dentro da academia, porque eu tomo muito cuidado com isso aqui dentro. Cada um faz o seu treino, cada um tem a sua planilhazinha de treino e tem o seu objetivo aqui dentro, então, só que as pessoas criam muito isso, muito, e principalmente no esporte. Então, se levar, por exemplo, para a minha assessoria, para a corrida de rua, as pessoas ficam imaginando um cenário e se eu não conseguir completar essa corrida, agora eu já falei para os meus familiares que eu ia para ela, e se eu não passar a linha de chegada, e se eu me machucar, e se, e não botam... A ansiedade, né? E não colocam tudo de positivo que fizeram, a preparação, os meses treinando. Óbvio que pode acontecer inúmeras coisas, torcer um pé, ou realmente naquele dia não está bem, como é comum, e eu coloco isso para eles. E aí eu dou o meu próprio exemplo. Eu já participei de quase 800 provas, até hoje, legal, tudo registrado. Eu me preparei para quando eu fosse abandonar a primeira prova, porque até com 700 e poucas provas eu nunca tinha abandonado nenhuma prova. Então eu já passei mal, já tive ruim, já me arrastei até o final para passar a linha de chegada numa prova que eu estava super bem preparado, mas eu entendia que um dia por algum motivo eu não completaria uma prova. E daí o que aconteceu? Eu comecei a correr provas de longa distância, provas com quilometragens muito altas e aumentava a probabilidade muito maior de eu abandonar uma prova por um objetivo físico ou desgaste. Requer um preparo psicológico muito maior. Exatamente. E daí o que me aconteceu? A minha prova mais almejada, eu me preparei para correr a Extremo Sul, que era 226 quilômetros, do Rio Grande até o Chuí, no Uruguai. Ah, que legal. No quilômetro 100, eu passei mal. Eu comi um carboidrato da prova lá, não me desceu bem e comecei a vomitar durante a prova. Quando eu comecei a vomitar, eu já fiquei preocupado, porque faltariam ainda 120 quilômetros para mim completar a prova. E eu corri mais 40 quilômetros vomitando, porque eu não queria abandonar a prova, corri 140 quilômetros, mas os últimos 40 quilômetros vomitando, até que poxa vida, eu sei o que está acontecendo comigo, eu não vou ter forças para chegar até o fim. Chegou o momento de eu me entregar para a organização e essa prova não deu, mas eu volto o ano que vem. Na parte psicológica, o que aconteceu? Eu precisei me preparar para enfrentar a mesma prova, que era uma prova que eu mais queria no momento, que eu não tinha completado essa prova. Eu fiz uma preparação nos últimos 3 meses, eu tinha uma meta de ver 3 vídeos motivacionais por dia, de sucesso, de planejamento, de treinamento, de alcançar o objetivo, para fortalecer a minha mente, para que se acontecesse alguma coisa que eu tivesse que realmente abandonar a mesma prova, eu abandonaria sem problema nenhum, não teria esse problema. Mas para mim ultrapassar a barreira dos 140 quilômetros da prova e seguir, então quando eu fui passando pela prova e vendo que eu estava super bem, muito mais preparado e muito mais forte mentalmente do que o ano passado, eu assim, nada mais me tira dessa prova. Assim, eu vou me arrastar hoje e eu fecho. E eu vi, a partir desse ano, que foi em 2017 para cá, a minha parte psicológica para provas de longa distância se tornou ainda mais forte do que sempre foi. Eu sempre achei a minha parte psicológica para provas assim, um lado forte meu. Quando a parte física não me levava mais, a parte mental me levava. E daí o que aconteceu? Eu fui novamente para a prova, venci, cheguei em segundo lugar da prova, tive uma colocação espetacular, completei. E eu assim, preciso trabalhar mais isso. Ainda mais a minha parte mental, porque as provas que eu passei a enfrentar dali para frente,
eram tudo provas extremas, tudo provas que exigiam demais da capacidade física, mental. Então, a gente teria que preparar a cabeça para, eu vou correr uma prova de 200 quilômetros, mas eu posso enfrentar uma tempestade, pode cair uma unha do pé, posso torcer um pé, porque acontece muitas coisas numa prova de longa distância. É como a vida, né? E daí, algo que tu falou ali atrás, e que hoje isso é muito forte para mim, é que quando eu venço um grande desafio lá na ultramaratona, eu venço um grande desafio, que eu fiz uma superação incrível, nada mais da minha vida pessoal me atrapalha. Eu consigo, a partir dali, me tornar uma pessoa ainda mais forte e lidar melhor com todos os problemas pessoais que acontecem no trabalho, na família, aquilo. Então a importância de ser forte. É muito importante. E aí você fala de uma coisa que é fundamental, do que de fato é a resiliência, porque as pessoas imaginam às vezes que ser resiliente é a pessoa passar sem dificuldade nenhuma por um problema. E não, quem tem a resiliência passa, assim como as demais pessoas, pela problemática, mas ela se recupera mais facilmente, aprende com a situação e ela consegue trazer tudo aquilo que mentalmente é importante para que ela possa passar por aquilo com o menor número de danos mentais e físicos também, porque tem a resiliência do ponto de vista físico, né? E isso é fundamental, né? E o que tu fala é muito importante, porque a gente aprende daí lidar até com a frustração. Sim. A gente não quer lidar com a frustração. Fica chateado quando um filho se joga no chão, faz birra. Mas nós vemos isso da parte dos adultos também. Eu não vou fazer isso, eu não vou conseguir. Imagina, né, Peter? Imagina que eu vou conseguir completar uma prova desse. Daí tu começa a mostrar o que ela vem fazendo, a pessoa diz, não. Né? E ela diz que não, ela diz que isso, ela faz birra adulta, né? Nós adultos que emocionalmente temos as birras também que vão ser trabalhadas. Um aspecto que eu tenho visto, Petri, que eu gostaria de comentar, você disse muito bem das pessoas que estão com sobrepeso, principalmente essas pessoas são alvo dessa cultura muito que foca a questão do dinheiro, da fama, da beleza, mas da beleza dos jovens, né? Hoje nós já temos movimentos que começam a trabalhar a questão da beleza também, de você ter uma ruga, essa minha ruga, ela conta as minhas histórias, assim como a cicatriz que a gente gosta quando era criança, que andava de bicicleta, a gente diz, essa cicatriz aqui foi o dia que eu caí do morro, lá usando a minha belineta, monareta, e aí as coisas, né, mais antigas, e a gente conta para os filhos, né? Então, assim como você vai falar das questões que acontecem numa prova e que você superou e o quanto isso foi importante para ti, né? Mas a verdade é que, do ponto de vista físico, nós temos essa questão, mas hoje eu percebo pessoas que vivem em academia e que às vezes se mantêm numa academia, por exemplo, fazendo uma atividade como a musculação e que não trocam de academia, porque talvez troque de aparelho e eu não vou chegar lá, sabe que eu vou saber usar o outro aparelho? E como é que as outras pessoas vão me ver? Porque as pessoas vão analisar o meu corpo. E isso está geral. E isso é triste. Porque eu tenho, claro, eu sou uma pessoa, por mais que eu sou introvertida, digo assim, o pessoal ri, mas assim, aquilo que se passa internamente, aquilo que eu divido com mais os próximos, os familiares, os amigos, eu não chego contando para todo mundo, né? Agora, eu gosto de me comunicar, né? Então,
A idade também ajuda, né? Depois dos 50, na verdade já comecei bem antes, né? Depois dos 35, que bobagem, né? Se vão rir, se vão isso, problema de quem vai. Então eu passei por uma dificuldade que eu não gravo o nome dos aparelhos. O que acontece? Agora eu estou com um esquema lá, agora, né, eu te falei que desde a semana passada, sexta-feira passada, eu já consegui fazer um treino sem olhar ali. Eu me achei o máximo, quer dizer, eu mentalmente estou conseguindo lembrar algumas coisas e a atividade física está me beneficiando. Estou me achando o máximo, sim. Legal. Por quê? Porque eu estou passando, né, por uma dificuldade neurológica, estou passando lá pelo distúrbio do processamento auditivo central, que a memória mesmo de algumas coisas fica difícil. Então, eu não sei o nome do aparelho, mas eu fiz um esquema mental para lembrar. E como eu fiz um esquema mental, o que acontece? Isso é um ganho para mim, do ponto de vista neurológico, é um ganho físico e é um ganho psicológico. Então, eu às vezes digo assim, a gurizada diz, porque vão ficar dizendo, eu disse, imagina eu estou numa academia que olho lá e digo, ô Peter, qual é mesmo o supino? Né? O que é não sei o quê? Eu não lembro agora o nome, só lembrei desse agora, né? Mas eu não lembro. Né? E reconhecer que mesmo não lembrando e não sabendo, e poderiam rir, que não é o que a gente vê aqui, né? Aqui a gente vê bem essa aceitação da pessoa como ela é, com as suas características, eu com uma deficiência auditiva, né? Como eu sou, então eu vou ser... vão trabalhar comigo dessa forma, dando atenção a isso, e eu reconhecer que isso é a minha limitação diante da vida e não tem problema nenhum, porque eu posso aprender a lidar com aquilo que eu tenho, né? Que bacana. É muito importante, é muito importante. E a atividade física, ela requer tudo isso que tu falou, mas na verdade, se nós formos ver, quase tudo na vida requer uma preparação. Você vai ter que lidar com o inesperado. Você vai ter que... Esses tempos a gente estava aqui, né? O moço ali forçou um peso lá, caiu e ai, gritando, né? Ai, será que é uma vergonha isso? Daí fui lá, né? Perguntei, tu tá bem? Não sei o que. Ele disse, porque eu tenho artrite, não sei o que, daí... Estava outro dia bem tranquilo, eu olhando e reparando, pensando naqueles meus pacientes que têm vergonha de ir para uma academia. Ele estava aqui no outro dia fazendo exercício, lidando com a situação. Eu disse, poxa, que legal! É isso aí, de a gente poder errar, levantar, fazer diferente, porque a vida requer isso. A vida, o eterno aprendizado requer isso de nós e a gente precisa falar disso. Porque a gente está nesse painel muito grande, né? E as pessoas acham que... Uma exposição. E as pessoas acham que não pode errar, né, Patrícia? E a gente precisa errar. A gente precisa. Errar inúmeras vezes para a gente aprender, para evoluir, para crescer. E isso é uma coisa que eu vejo que no esporte tem muito, né? Tem bastante. Tem muito. Quando eu lecionava, eu sempre dizia aos alunos, se vocês têm que errem bastante aqui, para a gente poder né? Você está pegando experiência indo, vamos lá, que é a questão. Mas existem outras formas ainda de aprendizagem na academia. Agora, eu vejo que a atividade física, se tu não colocar a posição X lá no movimento, ou fazer aquele movimento, não fica legal. Então, tu vai errando, estava fazendo errado, o professor veio aqui, o instrutor veio aqui e corrigiu. Então, eu vou fazer certo, eu vou procurar, eu vou me dedicar. Agora, como é que eu lido quando alguém vem me corrigir? Qual é o problema? Como é que eu lido com a crítica, com a exposição? Ou se eu erro de outra forma, né? Porque nós temos os diversos erros, né? O ensaio e erro, que é uma forma de aprendizagem, essa se tem muito na atividade física, porque a gente vai aprender. Como é que eu aprendo a caminhar? Só caminhando. Como é que eu aprendo a nadar? Nadando. Como é que eu vou aprender a usar um aparelho desses? Usando.
né? E tem ali a pessoa adequada para trabalhar comigo, me orientar, né? Com aquele carinho, com aquele jeito no meu desenvolvimento físico. Então é muito importante. A atividade física nos coloca frente a nós mesmos. Que bacana. Aí que está, né? E por isso que a gente se sente assim meio sem jeito. Mas quando a gente chega na academia e vê pessoas de diferentes idades, diferentes características, e todos nós aqui juntos, ou quando você vai para um grupo, né, treinar diferentes idades, diferentes contextos, poxa, que fantástico. eu estou nesse grupo também, que né? legal. É legal, né? Você sabe que, principalmente depois da pandemia, a gente começou a ver um público que até nós, professores de academia, não conhecíamos. Aquelas pessoas que ficavam dentro de casa, a gente já sabe, tem aquelas pessoas que não vinham para atividade física por relaxamento, por não ter tempo, mas aquelas pessoas que dentro de casa tinha alguém que sempre fez atividade física e um outro parente ali não, e esse parente perdeu na pandemia. Então foi muito comum na pandemia a gente vê pessoas dentro de casa, aquele que sempre manteve o hábito da atividade física escapar naquele momento de pandemia, e o outro que foi sedentário e tinha maus hábitos falecer. E o que acontece? As pessoas que assistiram isso dentro das suas próprias casas, essas pessoas vieram para a academia. Elas aprenderam. E assim, ó, com idades, Patrícia, 40, 50, 60, 70, eu quero começar, porque eu não morri na pandemia, mas o fulano dentro da minha casa faleceu porque nunca se cuidava, e o meu irmão que sempre fez atividade física não teve nenhum sintomas, e tudo dentro da mesma casa. Então esse público veio para a academia e eles assim, nossa, por que eu não conheci isso antes? Por que eu não iniciei uma atividade física antes? Do bem-estar que causa uma atividade física. Aí eu vou agora para dentro da minha casa. Meu pai ficou acamado 5 meses por uma ferida que ele teve na perna. Sempre foi sedentário, o danado nunca se mexeu, ele se alimentava com uma porcariada de coisa que ele botava lá na geladeira, ao contrário da minha mãe, que tem a mesma idade dele, que não abre mão da esteirinha dela todo dia dentro de casa, que o prato dela é a coisa mais linda do mundo, um prato colorido, bem bonito, ativa, vai no mercadinho, vai fazer as voltas, faz tudo, e ele dentro de casa. Resumindo, ele ficou 5 meses cuidando dessa ferida na perna dele, perdeu o restinho da força que ele tinha, não consegui, por último não estava conseguindo nem levantar da cama para fazer as coisas básicas dele. Aí eu falei assim, agora deu. Tu nunca quis fazer o exercício por amor, agora tu teve que aprender na dor, e nós vamos iniciar aqui. Com 2 meses de atividade física em casa, ele viu uma transformação na vida dele, que ele assim, meu Deus, por que eu não fiz isso antes? Eu assim, pois é, precisou de 77 anos, precisou tu criar uma ferida na perna, precisou tu ficar acamado para te entender que isso agora é bom. Então, hoje eu fico muito feliz quando a gente vê na academia os nossos alunos que a gente tem 80 anos, 85, 88. Nós temos uma aluna de 88 anos treinando assim. E o que eles querem, Patrícia? Eles querem ir até o mercadinho sem precisar chamar um filho. Eles querem ir até numa padaria para comprar o pãozinho, trazer o saquinho na mão. Eles querem ter a rotina deles sem ocupar ninguém. E quando eles vêm relatar isso, assim, poxa, Peter, fui no mercado, atravessei a rua e fui no açougue. Então, isso não tem preço. Melhora muito a qualidade de vida da pessoa. A qualidade de vida que eles têm. Então isso, para mim, como professor, isso não tem preço. Não, é uma das melhores pagas, né, que a gente tem com relação ao trabalho. É bem isso, né? Ver o quanto a pessoa ela se desenvolve, cresce, ela ganha com a tua atividade profissional, né? Isso é fundamental. Agora, o que tu diz, eu vejo claramente assim na atividade física que as pessoas desempenham. Eu mesma, depois que eu tive uma concussão cerebral, né?
Então, atingiu, claro, a concussão cerebral em geral em grande maioria, né, um tipo de trauma encefálico que ele é temporário. Mas vai fazer 4 anos e continuo ainda com sintomas, porque há exceções, né? Há pessoas que que são exceções e vêm me trabalhando e tal. E a atividade física sem impacto hoje, que é a musculação, é a mais indicada para mim, né? E eu vejo a diferença, parei ali uns 3 meses em função de uma outra situação física que eu passei, quando eu vim e tinha que deitar ali, e o sentido vestibular, a questão do equilíbrio é o pior que tem para mim, aquela impressão, porque eu tenho que ter desorientada, me batendo nas coisas. Então, com uma semana, eu vi a diferença. É claro que o organismo tem memória. Sim. Nosso organismo tem uma memória também, né? O nosso organismo físico. Se você sempre fez atividade física, ele vai mais facilmente, né? Eu penso que seja assim, né, Peter? É assim. E então, eu lembro que segunda, quarta e sexta, e aí tu fala uma coisa muito importante, pessoa que nunca deu bola, pessoa que nunca se organizou. Eu sou uma pessoa que, para dar conta das minhas coisas, eu tenho que me organizar, você também. Você, além de ter academia, é atleta, né? Então, eu tenho que me organizar, porque a atividade física para mim hoje, além de todos os benefícios, para mim hoje é remédio, vamos dizer assim, eu uso essa expressão popular. Terapia. É terapêutico, né? Mas né? Então, em uma semana eu estava sentando na mesma máquina com outras, assim, nossa, e vendo a questão do equilíbrio, que para mim é uma das questões que mais pegam, né? Então, você conseguir dançar dentro de casa com o filho, não dançar da mesma forma, mas abraçar, você direita e esquerda, coisas que a gente pensa que são simples, mas quando tem uma limitação, aí a gente vê a importância. Sabe que é bem fantástico, principalmente nas pessoas mais idosas. Todos nós também somos assim. E eles avançaram bastante nesses estudos agora nos últimos anos em relação à parte neurológica, principalmente na mais avançada. Quando o idoso ou a pessoa que não faz atividade física, quanto mais parado ficar ou mais acamado ficar, tu deixa de mandar um estímulo para uma parte do teu cérebro, que é onde manda todas as informações dos membros inferiores. Então, quando tu começa a movimentar essa parte, que todo o nosso lado direito comanda o nosso lado esquerdo do corpo, e assim vice-versa, e dá esse estímulo muscular, principalmente dos grandes grupos musculares, que são quadríceps, posterior, glúteo e panturrilha, tu chega a retardar em estágio de Alzheimer, de doenças cerebrais, de a parte cognitiva. Então a importância da gente manter uma atividade física para a nossa vida toda e criar aquele hábito que tu falasse lá atrás, escovar os dentes no diário, de fazer atividade física. Muitas vezes a gente não vai estar com vontade mesmo, dormiu mal ou não teve um bom dia, uma boa semana, ou está com problema, mas criar esse hábito, né? Porque se torna um hábito, né? Você quando vê, vou assim mesmo, né? Daí não tem... E uma coisa legal, não tem chuva, não tem sol, as questões do clima deixam de interferir, a gente passa a viver aquilo que é a vida todos os dias, com as suas características, né? Agora, o que tu diz do idoso é muito importante, porque hoje nós já temos, como tu diz, os estudos mostram que a partir dos 40 anos, nós, no mínimo, 3 vezes por semana atividade mínimo. E aí vamos pegar as mulheres já entrando em climatério e tal. Eu sempre perguntava assim para o pessoal, né, os profissionais na área, alguns médicos, mas quantas vezes por dia, por semana tem que fazer isso? Quanto que tu faz? Tá bom. Eu fui descobrindo que 4 vezes na semana, alguns estudos apontam, né? 4
4 vezes na semana. Eu fazia 2, 3, eu disse, não, tem que aumentar. E hoje o indicado que após os 40 anos, nós temos que ter uma reserva mental, psicológica e física para os 70. Certo. Porque a gente tem um declínio aí provável das forças a partir dos 70 anos. Não sei se dá para dizer que dá força em si, mas eu não sei como é que se diz isso na atividade física, mas a gente sabe que os estudos apontam que a gente tem que fazer uma reserva. Então não é a reserva pensando no dinheiro em si, mas pensando na gente. Né? Como é que eu vou estar? Como é que será que vai ser meu aniversário dos 80? Será que eu vou ter condições de fazer? E quem eu vou convidar? Exatamente. Né? É isso. Meu aniversário dos 80 anos. E a gente sabe que a atividade física hoje, nós temos uma outra fase da vida aí, que é os super idosos acima de 85 anos. Exatamente. Eu tenho uma turma aí e fazendo atividade física, como tu diz. Fazendo atividade física para manter os movimentos, para manter também as questões mentais. Eu não sei como é que é essa questão, Peter, da reserva física. Na verdade, a partir dos 40 anos, isso se avança de uma forma até considerável. Quem está inativo, sem exercício, tu pode perder mais ou menos 1% da tua massa muscular por ano. Então, no decorrer de 10 anos, tu perderia 10% da tua massa muscular. Bastante. O que é muita coisa. Então, olha, por exemplo, dos 40 aos 50, o quanto tu pode enfraquecer chegando aos 50 por não fazer uma atividade física. Se tu faz uma atividade física regular, que o mínimo seria as 3 vezes por semana, esse 1% tu consegue diminuir para 0,1. Então, olha, se tu fizer regular dos 40 até os 50, aquele 10% tu pode perder 1%. Então, se torna quase que insignificante num período. Então, a importância de manter assim regularmente o exercício físico. Então, muito legal. Olha, tive um prazer enorme hoje de conversar com essa pessoa incrível, que eu adoro, que eu admiro, uma profissional que sempre me espelhei desde a faculdade, por tudo que tu representa, por tudo que tu faz e por tudo que tu sempre me ensinou. Eu lembro que na época da faculdade, talvez tu não lembra, mas tu compartilhou muito material comigo de psicologia do esporte. Eu gostava já de trabalhar com isso, tu me repassou uns artigos que eu devorei aquilo lá tudo que eu estudei e sempre guardei com muito carinho o material que eu ganhava dos professores. E tu me compartilhou na época muita coisa. A gente levava os pendrives lá, nós colocávamos nos computadores de vocês, nós copiava tudo e muita coisa tu indicava. Então, eu tenho um carinho, uma admiração muito grande por ti. Agradeço. Então, quero agradecer a Patrícia Posa por ter aceitado o nosso convite de vir conversar um pouquinho com a gente, compartilhar toda essa tua experiência que tu tem. Daria tranquilamente aqui umas 3 horas de conversa brincando aqui, mas eu estou muito feliz pelo teu convite, tá, Patrícia? Eu quero agradecer a Autêntica Comunicação e Marketing e sempre com o suporte do nosso Muriel Caldas, na toda a edição do nosso material. Patrícia, eu queria que tu desse um último recado para todo mundo que está assistindo agora sobre atividade física. Bom, eu quero dizer que a atividade física é uma dimensão tão importante da vida quanto as demais. E gostaria de falar também que a gente procure ver como é que está sendo a atividade física dos nossos filhos na escola, dos nossos adolescentes. Vamos procurar incentivar, participar sempre e cuidar dos nossos idosos e possibilitar a atividade física deles. A gente hoje pode envelhecer com saúde. Envelhecer não é sinônimo de adoecer. Isso, perfeito. E que a atividade física na minha vida, é uma das grandes felicidades, uma grande satisfação.
Muito obrigado, Patrícia. Obrigada também. Obrigado, tá? Obrigada, Obrigado. querido. Fechou.